A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação, nessa tarde de quinta-feira, dia 14 de dezembro. Os alunos aí quase de férias, quase aí curtindo o verão e tudo mais. Então, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar aqui nesse programa, que a gente vai falar sobre psicoeducação e sexualidade. Lembrando que estamos falando de Foz do Iguaçu e agora são 16 horas e 32 minutos. Para falar sobre psicoeducação e sexualidade e contar um pouco sobre o projeto que o pessoal de psicologia lá da Uniamérica fez sobre isso, está aqui a aluna de psicologia, Ana Paula Schneider. Boa tarde, Ana. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Raíssa. Obrigada você pelo convite. Olha, muito bom. O projeto de vocês é muito bom. Eu vi ele lá na mostra de projetos da Uniamérica. Os professores de psicologia estavam falando bastante, né? As outras colegas também. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência de compartilhar aí com a galera que nos ouve, né? Ana, qual que é a importância de trabalhar a sexualidade nessa faixa etária dos jovens, dos adolescentes? Primeiro você pode contar, acho que o público que vocês trabalharam, né? Então, Raíssa, quando a gente escolheu o tema, a gente teve a visita do professor do Colégio Agrícola e ele trouxe demanda pra gente que eles estavam precisando de alguns alunos que pudessem fazer algum projeto relacionado à sexualidade, pois era uma necessidade, já que lá carece de profissionais que sejam qualificados nessa abordagem. Então, assim, a gente decidiu trabalhar com o público meninas do primeiro ano do colégio. Primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Aproximadamente 15 anos. Sim, seria, na verdade, as meninas foram de 14 a 15, a 18, na verdade, porque teve alguns encontros onde algumas meninas do segundo e terceiro ano também participaram. Legal, bacana. Então, assim, a importância desse projeto é que muitas vezes os adolescentes, eles escutam falar sobre sexualidade com amigos ou com algum colega, então acabam adquirindo informações muitas vezes equívocas, né? Então, assim, a importância é essa, de você levar as informações corretas e lembrando que a sexualidade não é apenas o ato sexual em si, mas também envolve a prevenção, envolve gravidez, envolve autoconhecimento, autoestima, né? É uma coisa assim que a gente trabalhou bastante lá. Autoestima, empatia, valores construtivos, a gente também trabalhou com elas. Olha, muito interessante. Eu acho que no projeto de vocês, ele mostra que, na verdade, é um mito dizer que o jovem sabe, mas não faz. Ele sabe que existe anticoncepcional, mas ele não toma porque não quer, porque é irresponsável. O jovem sabe, existe camisinha de graça, distribui não sei aonde, não usa porque não quer, né, e tudo mais. Com certeza tem um fator de imaturidade aí, né, dos jovens, é natural, mas com certeza falta informação, né, e principalmente eu acho que aí é uma opinião um pouco mais minha, o tabu em relação à sexualidade, ele atrapalha o esclarecimento desse público, né? Sim. Eu acho que, como a Ana tinha comentado comigo antes do programa começar, que às vezes você fala uma palavra, por exemplo, pênis, para alunos do ensino médio, ensino fundamental e tal, 7º, 8º ano, é uma piada, os alunos começam a dar risada. Por quê? Porque existe um tabu em relação ao próprio órgão sexual e tudo mais, né, Ana? Então, e falando sobre essa questão de mitos, a gente fez um quiz. A gente colocou no quadro, por exemplo, sim e não. Então, a gente começou a fazer perguntas para eles, para ver se elas, no caso, né, soubessem responder. E uma dessas perguntas foi assim: se o menino usar 2 camisinhas, protege mais ou menos do que usar só uma? E as meninas responderam que sim. Então a gente percebeu que elas adquiriram essa informação de maneira errada. Porque obviamente é muito mais perigoso você usar 2, né? Com certeza, não é nada funcional ali, né? Então são perguntas assim que a gente acha que o pessoal sabe, mas na verdade não sabe. Inclusive a maneira de usar o
o uso do anticoncepcional também. Muitas perguntaram assim e eram erradas as respostas. Então assim, a gente foi debatendo, foi conversando. E como são adolescentes, a gente levou muitas dinâmicas para fazer com elas. Porque a gente sabe que adolescente não quer ouvir alguém falando lá na frente. Então, quando a gente fez esse quiz, os adolescentes acabaram se envolvendo. Então, elas tiveram uma participação muito ativa. Não tiveram vergonha de perguntar, não tiveram vergonha de pular com a gente quando tinha que pular, de fazer tudo o que tinha que fazer. Então, foi muito bacana e a gente percebeu muito essa falta de informação que eles têm, né? Ana, essas dinâmicas, então os encontros eles eram muito interativos, né? Sim. Aproximadamente quantos encontros vocês fizeram? A gente fez 8 encontros, lembrando que o primeiro era para a gente poder criar um vínculo. Então o primeiro, por exemplo, foi com as meninas do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Todas elas em regime de internato. É legal esclarecer, né? Sim. Não são só alunas de ensino médio. São alunas de ensino médio num regime de internato, numa instituição de ensino. Sim. Em que o regime de internato, por exemplo, é separado meninos e meninas. Tem todo um contexto. Sim. Ali, ao mesmo tempo, tão longe da família, longe de um aconselhamento, talvez uma instrução de alguém mais próximo, não é, Ana? Sim. E até porque, por eles estarem longe dos pais e tal, né? Tem todas as regras no colégio que devem ser seguidas. Então, assim... É diferente, é um perfil diferente, né? E eu imagino que, por exemplo, o convívio social, vamos pensar num aluno de ensino médio que vai para uma escola regular. Então, de manhã ele vai lá, ele tem o estudo dele, depois ele vai para casa, ele tem a vida social dele ali, sim, né? Essas crianças, esses adolescentes em regime de internato, a vida social deles é dentro de um regime de regras, dentro de um sistema educacional, né? É como se eles estivessem na escola o tempo inteiro. Então, sim, as regras lá de repente, não namorado, contato físico, né? É outro tipo de comportamento que exige desse jovem, não é, Ana? Sim. E sabe que a gente teve 8 encontros, né? Então, mais ou menos no 5º, no 6º encontro, a gente falou exatamente sobre valores e a questão de por que ter regras, né? Então, a gente fez muito elas associarem essa questão de valores e as regras da instituição. Porque, por exemplo, não pode namorar, né? E se acontecer alguma coisa lá, por ter namorado, por exemplo, escondido? Então, assim, tem toda essa questão de valores envolvidos. Então, assim, elas chegaram... Quando a gente perguntou para elas assim, o que é valor para vocês? E delas falaram muitas coisas que elas aprendiam em casa e depois elas associaram ao que estava dentro do colégio. Então, depois elas começaram a entender. Nossa, poxa, então quer dizer que não pode por causa disso. Então, elas começaram a entender. É muito legal, bem legal isso. Eu imagino, porque com certeza, viver num sistema em que as regras são extremamente necessárias. Na verdade, na vida sempre tem regra para tudo, né? E eu acho legal elas viverem dentro desse regime. E quando aquela regra ela faz sentido, é muito mais fácil de você seguir ela, a partir de que você entende que ela é necessária, né? De que, tipo, não tem como, né? Sim. Na vida, vale pra tudo, né? Se você entende, por exemplo, que não dá pra passar o semáforo vermelho, porque vai interferir, vai bater com outro carro que tá vindo na outra direção, faz muito mais sentido você parar no sinal vermelho, né? E com certeza, parece um exemplo bobo, mas pros alunos, pra adolescente, fazer eles associarem essa ideia com valores deles é um desafio mesmo, E né? a gente trouxe bastantes exemplos, assim, do dia a dia pra elas poderem associar e poderem compreender, né? É importante isso. Olha, que legal. Além dos valores, você falou que vocês trabalharam um pouco da autoestima, Ana. Como é que vocês trabalharam essa questão? Eu acredito que foi um dos melhores encontros. Eu acho que esse foi o 4º encontro. Assim, no início as meninas tinham muitos grupinhos, né? Um grupinho dali, um grupinho de lá, né? Só que quando elas passaram por esse encontro, a gente percebeu que elas se uniram. Porque a gente passou a falar sobre empoderamento feminino, a gente falou sobre machismo, a gente falou sobre amor próprio, a gente falou sobre todas essas questões. Então, a gente, por exemplo, aplicou 2 dinâmicas que mexeu muito com elas. Uma delas foi a dinâmica dos espelhos, você usa, por exemplo, um chapéu, você coloca um espelho dentro do chapéu, mas você não conta para elas que tem um espelho.
e você vai passando o chapéu para elas e elas vão dizer o que elas veem lá dentro. Só que como é um espelho, elas se veem lá dentro. Então a gente pede, o que vocês veem dentro desse chapéu? Explica pra gente o que você está vendo. Uma coisa boa, ruim, o que você acha disso que você está vendo? Então, inclusive, teve uma das alunas que se emocionou muito. Ela falou que não gostava de se abrir com os outros. Ela contou, assim, muitas... se abriu pra gente, né? Falou assim, que ela não se sentia bem. Então, assim, uma garota que estava do meu lado cruzou toda a sala e foi lá abraçar ela. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que elas estavam passando a ter empatia uma pela outra em vez de julgamento. Porque em um encontro anterior, algumas falavam, mas essa questão de você ficar com um monte de meninos, então você é... Né? Julgamento, né? Mas sim, tinha muito julgamento. E naquele encontro, não. Naquele encontro, em vez delas julgarem umas às outras pelo que elas falavam, pelo que elas viam, elas iam lá e se apoiavam. Elas abraçavam. Né? Foi muito bacana. Olha, que interessante. E essa questão, né, da questão do empoderamento feminino, claro, está muito associado ao movimento feminista, aí tem uma carga simbólica bem significativa, mas eu acho que trabalhar a autovalorização, a questão do amor próprio, ela é preventiva em relação a relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Exatamente. Então, imagina, se você sabe qual é o seu valor, você sabe até onde você, né, você não se submete a qualquer coisa, né? E a gente sabe, a gente vê casos, por exemplo, de crimes passionais e pessoas com um teor de posse, né, um sentimento de posse muito grande em relação às outras. E a partir de quando eu sei qual é o meu valor, quem eu sou, né, até que ponto eu devo me submeter ao outro, o que né? eu quero, né? Nossa, isso é muito importante, né? O que eu quero, com certeza, sim. Porque às vezes as pessoas parecem com umas propostas, né? E o que eu quero pra mim? Ou às vezes um método de se relacionar, às vezes um pouco equivocado, que não tem nada a ver com o que eu quero pra mim, né? Quando a gente foi falar sobre machismo, a gente falou sobre os 3 tipos de agressões, né? Física, psicológica e tal. E uma delas falou assim, caramba, porque a gente passou um vídeo, né? E ela falou assim, caramba, eu já vi isso acontecendo com a minha vizinha. Eu já vi acontecendo isso na minha família. Então, assim, quando uma começou a falar, as outras começaram a falar também. Eu já vi isso em casa, já vi isso em tal lugar. Então, elas começaram a se abrir e perceber que aquilo lá era um abuso, né? Nossa, muito legal você ter tocado nisso, Ana, porque eu acho que talvez para algumas pessoas isso seja já algo certo, mas existe um fator de violência psicológica que muitas vezes é muito mais silencioso do que uma violência física, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo ali uma violência psicológica e, beleza, ele não me bateu. Então, não é uma agressão. Então, é saudável, né? E muitas vezes tem um teor muito mais pesado e de um impacto maior, assim, né? Muito interessante. Ana, bom, acho que depois, no próximo bloco, você pode contar quais eram as dúvidas mais frequentes. Aproximadamente quantas meninas no total participaram aí das atividades? Então, no primeiro dia, que foi o primeiro, segundo e terceiro ano. Mas depois os outros encontros sempre eram de 10 a 15 meninas. Mas sempre sendo assim, na maioria, umas 12, sabe? Na média. Uhum. Legal, excelente. Bom, eu estou ansiosa para saber quais eram as principais dúvidas, os principais mitos que vocês ouviram aí nas atividades, mas vamos ouvir isso no próximo bloco. Aproveitando para agradecer aí quem nos acompanha pelo Facebook, pela live no Facebook da Uniamérica e pelos ouvintes da Rádio RCI. Daqui a pouco estamos de volta. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando de Foz do Iguaçu. Agora são 16 horas e 47 minutos. Estamos falando com a aluna de psicologia, Ana Paula Schneider, sobre um projeto de psicoeducação e sexualidade realizado no colégio com as alunas do Colégio Agrícola, de regime de internato. Ana, você já falou aí que vocês fizeram várias atividades falando de autoestima, de valorização, de valores e tudo mais. Em relação aos mitos e às dúvidas, quais eram as dúvidas mais frequentes das adolescentes que vocês trabalharam? Então, uma das dúvidas das meninas eram se, por exemplo, se a menina, na primeira vez que ela tem relação sexual, o corpo dela ia mudar. Na verdade, essa era uma pergunta que também estava nos mitos, né?
Porque assim, você escuta às vezes uma amiga, uma vizinha ou a própria mãe dizendo assim, não, aquela menina tá com o corpo muito grande, então quer dizer que não... aumentou. O quadril aumentou, então quer dizer que ela não é mais virgem. Então, isso é um baita de um mito, né? Porque como o adolescente ele está numa fase de desenvolvimento, obviamente o corpo vai mudar. Então, não tem nada a ver com a relação sexual. E esse é um dado assim que a gente pegou, inclusive estudou bastante com os livros da Papalha, né? Legal. Que fala bastante sobre isso. Então, Ana, você percebeu, até falando você falou essa questão da virgindade, para muitos adolescentes é um pouco de tabu em relação a isso, né? Existe um julgamento. Ah, é virgem, não é virgem? Isso é um valor, né? É um dado muito importante, né? Parece que para os adolescentes. Tanto para os meninos de autoafirmação, de não ser mais virgem, quanto para as meninas de julgamento. Ah, fulana não é mais virgem. Então ela tem toda uma carga de promiscuidade. E, nossa, nem sempre é assim, né? Acho que é um tabu em relação ao próprio ato da primeira sexualidade, do primeiro ato sexual. Você percebeu que existia esse tipo de julgamento entre elas, meninas? existia sim. Bom, não posso dizer que existia, porque ainda a gente não pode mudar todo mundo, né? Mas a gente percebeu que existe sim, porque assim, tinha uma menina que dizia assim, se eu tô namorando alguém, mas eu me interesso muito por outra pessoa, porque eu acho a outra pessoa muito bonita, o que tem eu deixar do meu namorado e ficar com a outra pessoa, né? Então, assim, o que tem eu ter relação com outra pessoa? E a outra menina já olhou pra outra e disse assim, não, mas isso é um absurdo, você tem que pensar que você é nova e que você gosta desse outro menino. Então rolou até um debate, uma falando assim, mas não, é interessante, né? A questão de valores também, sim, né? Esse debate. Então, e esse era no dia dos valores que a gente comentou. Então, assim, tinha muito essa questão, né? De uma dizer assim, não, mas pra mim é valor o sentimento. Mas pra outra, o valor não era esse. O valor era o que ela tinha de prazer e o que ela queria conhecer. É questão muito do que você quer, né? Às vezes a pessoa não tá procurando realmente Sim. um casamento, às vezes ela tá procurando, né? Só que a questão disso é que sempre tem as pessoas que vão julgar isso, como se fosse que é algo errado, né? E se a gente for um pouco mais aberto a pensar que a gente é livre para conhecer outras pessoas e que isso não é um problema, se você se prevenir, ter cuidados, então tudo bem. Com certeza. Eu acho que a questão da liberdade, né? Eu acho que tem muito a ver, ninguém aqui tá falando que é certo, o que é certo, o que é errado. Sim. Eu acho que nem cabe a nós dizer o que é, mas eu acho que é muito a ver com você estar alinhado ao que você acredita, né? Então, que a pessoa tenha valores bem definidos e esteja associada a esses valores, né? Eu acho que ter esses valores definidos e estar de bem com eles, estando coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sinto, eu acho que é o melhor, não é? Sim, eu concordo. Com certeza, esse julgamento adolescente é nessa fase mesmo, né, normal. E às vezes até a gente adulto julga, né? A gente julga bastante, a gente vê isso no dia a dia, as pessoas julgando. Menina de shorts muito curto, né? O decote. Exatamente. Bom, você já falou que a instituição que levou a demanda para vocês, né, lá na faculdade, como é que foi a relação com a instituição? Então, por sorte, o colégio estava muito aberto para a gente trabalhar todos os aspectos da sexualidade. Não teve uma questão assim, a gente não quer que você fale isso. Mas eles trouxeram para a gente essa demanda de falar sobre valores, falar sobre as regras. Essa era uma condição, né? Porque estava precisando, por conta assim de algumas quebras de regras na instituição, né? Mas eu acho que é totalmente plausível a partir de quando a instituição está trabalhando para uma meta maior, um objetivo maior, sim, regras são necessárias e alinhar isso com as regras, né, é muito bom. Sim. Olha, muito interessante. É legal ter instituições, né? Até aproveitar para deixar
ficou bom. Até aproveitar para falar aqui com os nossos ouvintes que a Uniamérica é uma instituição sem fins lucrativos e que os projetos integradores realizados pelos alunos ajudam todo mundo. Ajuda a instituição, nesse caso, a instituição do Colégio Agrícola, ajudou as alunas que puderam desenvolver várias atividades e viver na prática um pouco do que é a parte da psicologia educacional e tudo mais. A Uniamérica está aberta a isso. Se você conhece, se você tem uma empresa, participa de uma instituição, de uma ONG, de um colégio e tem demandas na sua instituição, leve para a Uniamérica, pode falar na secretaria, pode falar com a Lúcia lá na faculdade, ela é responsável por enquanto por angariar essas demandas e encaminhar elas. Não quer dizer que a gente vai resolver todas porque é difícil, mas quer dizer que a gente está predisposto a contribuir para a comunidade, até o nome do programa, Uniamérica em Ação, a faculdade é serviço da comunidade, porque é isso que a gente quer levar, né? E o projeto aqui das meninas acho que é um bom exemplo do quanto a gente quer ajudar a nossa comunidade, do quanto as meninas do quanto a gente tem excelentes alunos que fazem excelentes projetos aí para todas as instituições. E traz um bom resultado. E traz um bom resultado. Traz um bom resultado. Ana, como é que foi para você participar desse projeto enquanto futura psicóloga? Então, como o público que eu quero trabalhar futuramente é adolescente, é crianças e adolescentes, na verdade. Para mim, esse foi um dos projetos mais gratificantes que eu tive, porque eu acho que o grupo em que eu estou fazendo esse projeto, o grupo já estava aberto. Então, assim, foi tudo muito, assim, decidido em grupo, não teve essa questão, assim, de opiniões que possam interferir nisso, né? Então, assim, pra mim, foi um dos melhores projetos que eu já fiz. Inclusive, quando a gente chegou a campo, a gente não estava nervosa, a gente estava, pelo contrário, muito, assim, confiante. A gente estava muito animada, assim. Então, eu acho que foi muito bom e eu acho que pro meu futuro também vai estar muito bom, porque eu pude aprender muito também com esse projeto. Eu aprendi muito com as meninas do colégio também. Eu acho que não é só a gente que passa informação, a gente acaba aprendendo, eu acho que até mais do que elas, né? Olha, excelente. Ana, em relação a todo o projeto aí, ele tem um teor um pouco mais de desafio, né? Ele tem o intuito de ser desafiador. Quais foram os principais desafios aí de empreender esse projeto? Teve alguma parte que vocês falaram, nossa, essa aqui a gente não esperava, essa aqui a gente rebolou um pouco mais, assim? Então, duas questões, assim, que pelo menos para mim foram um pouco mais desafiantes. Uma delas era a questão de horários, porque o Colégio Agrícola estava chegando agora no final das aulas, então era cheio de trabalhos, provas. Então era um pouco difícil de encaixar os horários. Então isso era um desafio. Mas para mim o maior desafio foi em um dos encontros, que era falar sobre o público LGBT. Porque assim, as meninas estavam bem assim, inquietas. E inclusive teve 2 meninas que se retirou da sala. A gente acredita que é pelo tema. Porque quando começamos a falar sobre o início, né, lá de trás, sobre o que a religião colocava do que era certo e o que era errado e tudo mais, então acabou acontecendo de algumas pessoas saírem da sala, mas depois foi tranquilo, assim. Pra mim esse foi o maior desafio. Legal, eu acho que esse desafio de vocês, acho que ele é um desafio da nossa contemporaneidade, né? Tratar de assuntos um pouco mais diversos, que saiam um pouco do que a maioria entende como certo, é sempre um desafio, né? Sempre um desafio tratar de coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, que demora, ou que você tem que fazer uma mudança mental, uma mudança cultural. A gente sempre fala aqui no programa que o maior desafio, até os projetos integradores, né, é uma questão de mudança cultural, e com certeza essa mudança é necessária para que a gente consiga viver numa democracia, consiga compreender e ter um sentimento de acolhimento e não de julgamento em relação ao outro, de uma forma geral. Ninguém está fazendo apologia a nada aqui, é questão de respeito mesmo, de conseguir considerar, conseguir viver com o público mais diverso que a gente conseguir, né, e com certeza tratar desse assunto, eu acho que reflete bastante a nossa sociedade atual, né, a gente sempre vê até na mídia e tudo mais, sempre que trata-se desse assunto, sempre acontece um retorno, muitas vezes um pouco mais
um pouco mais de resistência, né? Acho que é um processo que a gente tem vivido na contemporaneidade. E falando sobre o público LGBT, eu conversei com uma das meninas e ela falou assim, que ela não é lésbica, mas que ela gosta de se vestir como menina. Ela gosta de usar um shorts largo, ela gosta de usar uma camiseta, ela gosta de amarrar o cabelo, usar um tênis, jogar futebol. E ela falou assim que ela era muito julgada por causa disso. Ela falou, nossa, mas o que tem usar um short solto? Eu gosto de usar short solto. É muito calor, o que tem? Né? Então ela trouxe isso. Inclusive, uma das conversas que a gente teve, né, falando sobre isso, ela falou assim, eu acho que não deveria ser um problema a gente se vestir como a gente se sente confortável, né? Então... Tá aí a questão, né, da questão da identidade de gênero, né? Eu me comportar como eu me sinto melhor, né? Sim. Independente de um padrão de feminino, de masculino, né? Do que seja. Ana, excelente a sua entrevista. Parabéns pelo projeto. Eu acho muito interessante. Realmente é um tema que a gente deve discutir bastante aí na escola, na educação. Sim. Muito obrigada, parabéns pelo projeto e parabéns pela entrevista aqui no programa. Ai, obrigada a você, Raíssa, pelo convite. Sou muito feliz em vir aqui falar, porque eu acho que realmente é um assunto muito importante. Legal. A gente tem, acho que meio minuto ainda. Tem alguma coisa do projeto que você acha que deveria ser ressaltada, que ainda não deu? Que ainda não foi falado? Acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que foi bastante coisa. Excelente. Então tá. Ana, muito obrigada novamente. Obrigada, Raíssa. Muito obrigada pela audiência aí da galera da live no Facebook da Uniamérica, pelos ouvintes da Rádio RCI. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta às 16h30. Muito obrigada e até mais.